Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Só os que estão aquecidos, a paz, amém? Boa noite a todos. Eu sou a pastora Eliana, sou filha dessa casa. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Rica. Apóstolo L, honro sua vida. Obrigada pelo envio, pelo desafio. E que dia especial, não é? Que receio de falar algo e quebrar com aquilo que o Senhor já produziu nesse lugar. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós viemos aqui para te adorar, porque a nossa vida é uma adoração ao Senhor. Nesse dia tão profético, tão especial, em que o Senhor já ministrou as nossas vidas. Mas o Senhor, como um Pai amoroso, tem mais. O Senhor, como um Pai zeloso, vem nos posicionar numa nova estação. O Senhor vem trazer mais vida, mais revelação, mais profundidade. Senhor, eu quero falar aquilo com precisão do que o Senhor colocou no meu coração. E eu declaro uma palavra ministrada ao Espírito, não à alma, mas ao Espírito, que ativa uma natureza, a natureza de Cristo. Eu declaro essa palavra ministrada, a palavra que cura, que restaura, que liberta, que nos posiciona nessa nova estação. Eu declaro essa palavra que eu não atrapalhe, Senhor, aquilo que o Senhor tem a fazer nessa noite. Toma a minha vida. Eu dependo do Senhor como todos os dias, em todos os lugares, para que a tua vida flua através de mim. Em nome de Jesus, amém? Amém. Minha amiga, minha irmã, profeta Camila e tantas. Como é gostoso a gente rever todas as pessoas que amamos tanto, né? E vocês estão longe da pregadora por quê, gente? Hã? Ah, meu Deus, ajuda a pregadora. Vem um pouquinho mais para frente aqui. Né? Vamos aquecer, nos juntarmos aqui nessa noite, amém? Primeiro dia de primavera, isso, Gi, muito obrigada. Primeiro dia de primavera, uma chuva na madrugada, uma chuva que começa a regar a semente, como foi dito aqui, uma chuva que marca esse tempo. E o Senhor me falava, e diga assim comigo, vamos falar de flores. Vamos falar de flores, para não dizer que eu não falei das flores. O Senhor quer falar de flores. Porque a primavera é a estação das flores. E mais precisamente, a primavera é a estação do reflorescimento da flora terrestre. A primavera não é somente a estação das flores, ela é a estação do reflorescer. E o Senhor me chamava a atenção para esse prefixo. O re, né, professora de português. Esse re remete a novamente. Acontece de novo. Por quê? A terra, ela é revestida de flores. Porque já existe árvore, já existe planta. Já existe a árvore, já existe a planta. Então há um revestimento dessa árvore e dessa planta com agora a estação das flores. Ao revestimento de algo que já existe. A flor não vem do nada, a flor vem de uma planta, a flor vem de uma natureza, de um ser vivo, que está ali, aquele vegetal, aquela planta que é revestida. E o Senhor me chamava a atenção para esse re, porque não vem primeiro a flor, e sim primeiro a planta, como nós, como as nossas vidas. Primeiro vem esse homem natural, primeiro vem o nascimento natural. Primeiro eu e você nascemos numa natureza. E a palavra diz que nascemos numa natureza inimiga de Deus, separada de Deus. Mas eis que um dia, como Paulo declara em Colossenses 3:10, e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Eu e você nascemos numa natureza. Mas nós nascemos de novo, numa natureza que nos reveste da pureza, da vida e da santidade de Cristo em nós. Nós somos revestidos. Aquilo que era natural, aquilo que era mortal, foi revestido pelo espiritual. E surge um novo homem, uma nova identidade.
Eu e você fomos revestidos do Espírito do Senhor e temos agora uma nova identidade. E o Senhor nos diz: é tempo de revestir-se do novo. É tempo de revestir-se do novo. Nós já recebemos esse novo homem. Nós já fomos despidos do velho homem, mas muitos de nós não experimentamos o revestir de uma nova identidade, de uma novidade de vida, de uma novidade de mente. E o Senhor diz que essa estação é onde muitos de nós seremos revestidos do novo, da novidade de vida que tantos têm ansiado. Não são fatos externos novos, não são evidências externas novas, mas primeiro um revestimento daquilo que já é, daquilo que já foi colocado no seu espírito. Como pastora, eu experimento algo fantástico todos os dias. Como é precioso cuidar de uma vida que vem até Cristo, e ela vem com a mentalidade natural. Ela vem com os pensamentos do homem natural, mas ela já foi semeada pela vida de Cristo. Ela já recebeu a plenitude. E como é tremendo dia após dia, cuidando daquela vida, ministrando sobre aquela vida, impartindo vida sobre ela, fazendo e promovendo o aperfeiçoamento. E eis que um dia, aquela vida é revestida de algo que já está dentro dela. Aquela planta que floresce, porque a capacidade de florescer está dentro da planta. E essa vida, como essa planta, ela floresce uma natureza que já habita nela. E é como se os seus olhos fossem abertos, as escamas caíssem, e ela consegue enxergar quem ela é. Ela consegue ver quem ela foi destinada a ser desde a eternidade. Isso é tremendo como pastora, poder ver isso na vida das pessoas e na minha própria vida. Aquilo que é natural sendo revestido pelo espiritual. E muda o jeito dessa pessoa pensar, falar, se portar, porque ela foi revestida por uma nova natureza. E esse é um tempo, essa estação, em que o Senhor vai revestir-se, vai revestir as nossas vidas do vinho novo, daquilo que foi declarado no domingo. Novidade de vida no nosso espírito. Nova vida, novos sonhos, novos projetos, resultados de uma vida que foi renovada pela presença de Cristo. Porque muitas vezes nós queremos uma novidade. Senhor, eu quero uma resposta, eu quero algo novo. E nós até vamos buscar esse algo novo. Mas meu irmão, se não houver um revestimento dentro, se essa natureza não nos revestir, se ela não nos tomar, essa novidade que você busca, essa nova onda, esse novo relacionamento, esse novo empreendimento, ele não vai te satisfazer. Porque a novidade de vida é Cristo em nós. Mas quando você é revestido por Ele, você pode passar a situação que for, você vive e experimenta a plenitude dele. E essa é uma estação de nós sermos revestidos pela mentalidade do Senhor, em áreas, em momentos, em processos em que até agora talvez nós estivéssemos lutando e nós estivéssemos nos paralisando, ou que tenhamos sido paralisados. O Senhor nos diz: é um tempo em que eu vou revestir de novidade de vida. Amém? Você recebe isso? Para florescer, para a planta para florescer, ela venceu o outono, ela venceu uma estação, não é assim? A planta vence o outono, no outono as suas folhas caem, ela fica seca, com aspecto seco, não é assim o outono? Sequidão, aridez. Para a planta florescer, ela venceu o inverno. Passou o outono, veio o inverno. O que é o inverno? Tempo seco, sem chuva, frio. E nós olhamos para as plantas, parece que elas dormem. Parece que elas não estão ali produzindo nada. Não é assim? Nós passamos por aquela rua, aquele bairro, e aquela planta está ali quietinha, seca. Parece que não está produzindo nada. Não foi assim da mesma forma nesse ano de 2020, em muitos momentos? Não foi assim que aconteceu? Primeiro vem um outono, muda uma estação, e nós estamos vivendo lá em fevereiro, e os planos, e o começo do ano, e de um dia para o outro uma estação virou. E um outono entra, o inverno entra, e tudo é paralisado. As folhas de repente começam a cair, nós não entendemos o que está acontecendo, e cai uma folha aqui, cai ali. Quantas folhas caíram?
Alguma folha caiu na sua vida? Quantas vidas se foram? E números e notícias, e uma sequidão, tudo parado, tudo estacionado. Sai de casa, não sai de casa. Se eu fizer isso eu pego, se eu não fizer isso eu não pego. E isola aqui, agora total, não, agora parcial. E uma série de notícias. E nós ficamos paralisados muitas vezes, não foi assim? Que estação. Mas, assim como aquela planta que você passa lá naquela rua, naquele bairro, ao longo do seu trabalho, na sua casa. Assim como aquela árvore que parecia que não produzia nada, num belo dia, você passa e olha aquela planta, aquela que parecia dormir, aquela que parecia não produzir nada, e ela está coberta de flores. Ela está coberta de flores, porque é primavera. E ela se cobre de flores, aquela árvore que parecia adormecida. Sabe por quê? Porque toda a capacidade de florescer de uma planta está dentro dela. A capacidade de uma planta florescer está dentro dela. Não está no vento, não está no sol, não está na chuva. Esses fatores todos contribuem, mas a capacidade, a plenitude dela florescer é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E sabe o que é interessante quando eu pesquisava a respeito da primavera? Eu encontrei uma classificação a respeito das flores. 3 tipos de florescimento. De acordo com essas condições externas. Tem um tipo de flor, de planta, que para florescer, ela chama planta de dias curtos. Ou seja, no inverno os dias são mais curtos do que no verão, correto? Do que à noite. Então os dias são mais curtos. Existem plantas que só florescem nesses dias em que a incidência da luz é mais curta. Se tiver muita luz, ela não floresce. Então ela precisa de menos luz, ela precisa dessa circunstância. E o Senhor me levava a um paralelo com as nossas vidas, naquelas condições que nós colocamos para florescer. Não, Senhor, mas na luz certa, na condição certa, com o momento certo, quando eu estiver preparada, quando eu ouvir dessa forma, e nós vamos colocando essas condições, aí eu vou florescer. Quando o meu marido se alinhar, quando eu me casar, quando isso for resolvido, então eu vou florescer. Plantas de dias curtos. E também tem as plantas de dias longos, elas são o contrário. Elas precisam de muita incidência de luz. Então elas só vão florescer numa estação determinada. Porque essas plantas que condicionam ao externo o seu florescimento, elas só florescem numa estação certa. Ela não floresce em todas as estações. Porque ela é cheia de condições. Aí o Senhor me levava a plantas de dias neutros. As plantas de dias neutros, elas florescem em qualquer condição de sol, pois são insensíveis ao comprimento, à luz. Elas são chamadas de plantas indiferentes, porque elas florescem em todas as estações. Com muita luz, com pouca luz, elas florescem em todas as estações. Elas são indiferentes às circunstâncias. Elas conseguem fazer aquela pouca ou muita incidência de luz trabalhar a seu favor, para que ela floresça em todas as estações. E o Senhor me dizia assim: nessa primavera, vocês florescerão em lugares de indiferença. Nessa primavera, vocês florescerão em lugares de indiferença. Como essas plantas que são indiferentes às situações, o Senhor nos diz que nós floresceremos em lugares de indiferença. E isso é uma primícia para a década de governo. O Senhor vai nos levar nessa década a governar em lugares de indiferença. Primeiro no âmbito pessoal. Lugares na minha e na sua vida, onde fomos considerados. O que é uma pessoa indiferente? O que é algo indiferente? É algo pouco atrativo. É algo que capaz de suscitar interesse. Então eu me torno indiferente àquilo. É assim que a planta faz. Ela é indiferente a muita ou a pouca luz do sol. Ela apenas floresce.
Então o Senhor nos diz que Ele vai nos levar a florescer em lugares de indiferença. E eu não estou falando aqui daquele crush, daquela pessoa que você está indiferente, tá bom? Minha filha falou que nem é esse termo mais, mas eu parei nesse termo, já tem um outro, né? Eu não sei, tem outro já. Mas não é disso que eu estou falando, sabe aquilo que você está tentando despertar o interesse do outro? Porque isso não é florescer na indiferença, isso é florescer no Adão que você carrega. Florescer na indiferença é quando você se torna, as pessoas te tratam com indiferença, porque você manifesta a natureza de Cristo. Sabe aqueles lugares em que a indiferença pela sua opção por Cristo veio à sua vida? Ah, que isso, agora é crente? Não, agora coitada, só vive na igreja, né? Sabe esses lugares de indiferença? Sabe esses lugares em que a sua convicção por Cristo, pela vida dele, em buscar, fez você entrar nesses lugares de indiferença? Pois é, o Senhor nos diz que nesses lugares nós vamos florescer. Sabe aquela indiferença pela sua opção por santidade? Ah, gente, aquela igreja lá ministra um negócio, a turma lá, nossa, é radical. Lá é esquisito o negócio de corte. Que isso, não está aproveitando a vida está passando. E não está aproveitando. Sabe a sua opção pela santidade? Sabe você, mulher, você jovem, você homem, que tem optado por isso? E que tem experimentado algumas situações de indiferença pela sua escolha? Pois o Senhor nos diz nessa noite, você vai florescer nesse lugar de indiferença. Sabe aquele lugar de indiferença pela sua fidelidade? Porque você é fiel. Porque você não negocia com as situações. Porque você não negocia aquilo que o Senhor deposita sobre a sua vida. Você sequer pensa se você faz oferta, dizima, porque você sabe que tudo é dele, por ele, para ele. E sabe aquelas situações de indiferença? Sabe quando você olha para o lado e aí de repente você olha nas redes sociais e parece que todo mundo está no mundo das maravilhas. E você não negocia com a sua fidelidade. E aí você passa algumas situações que remetem a essa indiferença. Você vai florescer nesses lugares de indiferença. Sabe aquela indiferença? Dá tudo na igreja, mas deve a muitos. Dá tudo para o Senhor, mas deve a muitos. Esse lugar que nos aperta muitas vezes, que nos coloca em condições de julgamento, nessa condição de indiferença, nós vamos florescer nesses lugares de indiferença. Esses lugares que nos fizeram pouco atrativos, esses lugares de indiferença, nós vamos florescer. E o Senhor dizia, vocês florescerão, e vocês florescerão na década de governo, nesses lugares de indiferença no mundo. No âmbito pessoal, nós vamos florescer nesses lugares de indiferença. Mas o Senhor nos diz que nessa década de governo, a igreja dele vai florescer nesses lugares de indiferença no mundo. Porque nada que o Senhor faz na nossa vida é para o corpo. Tudo que Ele faz flui do corpo, para a terra. E o Senhor dizia que nós vamos florescer nos lugares de indiferença no mundo. Quais são os lugares de indiferença no mundo? Quais são os lugares pouco atrativos? Os lugares de miséria, de fome. Os lugares dos desprezados, dos desvalorizados, dos órfãos. Os lugares de corrupção, os lugares de imoralidade. E o Senhor dizia, é um tempo de vocês florescerem em lugares de indiferença sobre a terra. O Senhor nos faz florescer para que nós possamos florescer nesses lugares, a vida dele sobre esses lugares de indiferença, amém? Como aquela plantinha cravada no concreto, quantos de nós já vimos? Aquela plantinha no meio daquele concreto, e de repente você vê aquela plantinha verde e uma florzinha. Quantos já viram isso? E que resistência e que vida. Um lugar improvável, um lugar sujo, um lugar cheio de espinho. E aquela plantinha resistente. E é essa figura que o Senhor me mostrava. Nada pode impedi-la de florescer, porque ela está enraizada. Ela está no solo que sustenta a sua vida e permite que toda a sua capacidade de florescer, floresça. Você olha para aquela planta e fala, gente, mas como que essa plantinha floresceu aqui? Um lugar concreto, um lugar duro, um lugar seco, um lugar de espinho, um lugar áspero. Você chegou até aqui porque tem florescido nesses lugares, nesse tempo, nessa estação. Nós florescemos.
porque a planta depende do solo. É o solo que sustenta a vida dela. E vem chuva, e passa carro, e passa um, e passa outro, e aquela plantinha está lá. Ela está enraizada num solo que gera vida. Ei, você está enraizado em Cristo. Eu e você estamos enraizados nele. E vem chuva, e vem pandemia, e vem lockdown, e vem notícias ruins, e nós estamos enraizados nele. Ele é o nosso solo, ele é a nossa terra. Nós somos enxertados nele. Tudo que nós precisamos para florescer está dentro de nós. No nosso espírito. Nem o vento, nem a sequidão, nem as perdas. Quantos de nós sofremos perdas nesses dias? Quantas famílias? Deixa eu te dizer uma coisa. A tua capacidade de florescer está dentro de você. Com tudo que você viveu, com tudo que você é, Ele te sustentou. E a capacidade para você florescer nesses lugares, ela habita dentro de você. Nada pode nos impedir de florescer, porque a vida dele está em nós. Abra lá comigo em João 15:1. João capítulo 15, verso 1. A palavra de Deus diz assim no verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. No 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ele é a videira. E é interessante que o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira. E aí eu quero falar para você, eu não sei, o Senhor me fala disso nessa noite. Israel, a vinha, que era sombra da videira verdadeira que é Cristo. Quantos pela religião foram plantados dessa vinha? Mas essa vinha era sombra da videira verdadeira que é Cristo. E quantos ainda vivem essa sombra, a sombra da legalidade, a sombra das leis? Mas a videira verdadeira, você foi enxertado em Cristo, na videira verdadeira. Aquela vinha foi estéril, mas hoje você foi enxertado nessa videira verdadeira para dar vida. E tudo que você precisa está dentro de você, porque está nele. Você está procurando fora aquilo que está dentro. Você está procurando na vinha estéril a vida que está dentro de você. O talento, o dom, a capacidade, a força é dentro, não é fora. Talvez nesses dias você tenha sido arrancado de alguns lugares, de algumas posições, de algumas convicções. E talvez, e o Senhor me dizia que muitos estão se debatendo, porque foram arrancados desses lugares. Lugares físicos, lugares de estabilidade, lugares de segurança, lugares onde estava tudo dominado, tudo tranquilo. Alguns foram arrancados desses lugares. Alguns foram arrancados das convicções. Não, mas eu creio nisso, eu sei disso, eu estou vendo isso. E de repente você foi arrancado desse lugar. E essa convicção não sustenta mais. Essa convicção, esse conhecimento, a teologia, aquilo que você e eu sabíamos, não sustenta mais. E nós somos arrancados desse lugar. E o Senhor dizia, parem de chorar, porque eu arranquei vocês para enxertar no meu filho, para que vocês floresçam. Nós somos arrancados de situações e de lugares, porque fomos enxertados nele. E vamos florescer a partir dele. E não dessas convicções e desses lugares em que muitas vezes nós estamos arraigados. E nós estamos ali grudados em situações, segurando. E o Senhor diz, eu te arranco porque eu enxerto em mim para que você floresça. Mas tem que florescer a vida dele. Com o Senhor nós não perdemos nada, nada. Como foi dito aqui domingo. Quando Ele te posiciona nele, é para que você floresça a partir dele, não a partir de você. Sabe quando Salomão diz assim, que a esperança adiada adoece o coração? Como eu ficava tentando entender esse versículo.
A esperança adiada adoece o coração. Puxa, Senhor, aquilo que eu esperava adoece meu coração e não acontece, não é mesmo? Puxa, eu espero casar, não acontece, adoece meu coração. Eu quero ficar rica, não acontece, adoece meu coração. Eu quero emagrecer, não acontece, adoece meu coração. Estou usando situações aqui, mas eu sei que cada um de nós já leu esse versículo e já pensou em algo. Senhor, eu não quero adoecer porque isso não aconteceu, não é mesmo? E o Senhor me levava que Paulo dizia, a esperança adiada não tem a ver com aquilo que nós esperamos a partir de nós. Porque a esperança em Cristo, ela não nos entristece. Ela não nos decepciona. Quando Paulo fala daquela esperança que passa pela tribulação, que a tribulação produz paciência, produz perseverança, e aí vem essa esperança, ele está falando de uma esperança que não nasce a partir de mim, mas nasce a partir de Cristo. Portanto, a esperança que nos adoece é aquela que nasce na nossa mente, na nossa natureza adâmica, no nosso coração, e quando ela não acontece, nós adoecemos, nós nos entristecemos, mas quando a esperança nasce dele, nós sabemos que no tempo dele, do jeito dele e para o nosso bem, tudo será cumprido. Então nós não adoecemos. Por isso que a tribulação produz paciência, produz perseverança, que gera esperança. E a esperança que é produzida assim, a ninguém faz mal. Ela produz vida. Porque eu sei que ela não será adiada, mas ela se cumprirá no tempo e na estação correta. Nós precisamos ajustar os nossos olhos para essa nova estação. A esperança que nasce em Cristo, ela não entristece, ela nos fortalece, ela nos ensina a passar pelas circunstâncias e ela nos posiciona para desfrutar a partir dele, porque é uma esperança que nasce na mente dele. Esse é um tempo que nós seremos arrancados de lugares em que a nossa esperança de florescer está em nós e seremos posicionados para florescer a partir dele, da vida dele, dos projetos dele, dos sonhos dele. Eu compartilhei algo aqui, já falei, tive a oportunidade de falar no encontro dos jovens, que lá atrás, quando jovem, eu tinha uma vontade de estudar numa determinada faculdade, e lá não aconteceu. E aí o Senhor me arrancou de uma realidade, e me posicionou nele. Me tornou filha, purificou a minha alma, limpou os meus pensamentos, me curou, me sarou. E aí ele falou assim, agora vem filha, agora eu te posiciono lá naquele lugar, porque agora é o meu sonho, não o teu sonho. É assim que ele faz. Nós estamos às vezes agarrados a situações em que ele quer nos arrancar e nos posicionar para que você floresça a partir dele. Sabe por quê, irmãos? Quando a tua esperança e o teu florescer é a partir dele, ele sustenta. Mas quando é baseado em você, é areia, em qualquer tempo rui e cai. Mas quando você é posicionada nele, quando a nossa esperança vem a partir dele, quando a nossa espera vem por aquilo que ele gera em nós, nós somos sustentados por ele. Em cada dia daquele curso em que eu falava, Senhor, eu não tenho nem envergadura intelectual para entender o que esses homens falam. E ele me dizia, a minha graça te basta. Esse versículo me acompanhou durante todo esse processo. Quando eu dizia, Senhor, como eu vou fazer com criança, tendo que estudar, tendo que ler, a minha graça te basta. Ele sustenta você. A nossa dificuldade muitas vezes é nos lançarmos, porque nós queremos estar agarrados naquilo que é concreto e natural. Mas nessa estação de florescer, a planta, a flor, ela simplesmente se lança. Ela simplesmente está ali, ela está posta para que ela cumpra o propósito dela. Nós temos que estar posicionados nele, para que nós possamos florescer a partir dele. Permanecer em mim, fala de posição. Eu preciso tomar uma posição. Repita comigo. Eu preciso tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição nessa noite. Nós estamos no primeiro dia de uma nova estação. Nós vencemos o inverno. Nós vencemos o outono. Chegamos à primavera. Nós chegamos à primavera. Nós chegamos à primavera. E nós vamos tomar uma posição para viver algo novo, para florescer a partir dele. Esse é profético, o Senhor me dizia, é um dia de primícia, é um dia de você semear, porque talvez essa seja o primeiro rompimento que você tenha que promover.
Se posicione nessa noite. Se posicione contra aquilo que tem o inverno na sua vida, o outono na sua vida. Se posicione nessa noite. Muitos não têm dado frutos, o Senhor me dizia, porque simplesmente não têm permanecido em mim. Porque Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Que coisa incrível, você já parou para pensar nisso? Ele habita em mim, sim ou não? Como Paulo disse, achei aquilo tremendo, porque às vezes a gente aconselha pessoas, né? Poxa, eu estava ali fazendo tudo de errado, usando droga e tudo, de repente eu ouvi o Espírito Santo. Uau, ele não saiu, ele habita. Mas Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu habito, eu vivo em vocês, mas vocês precisam ir para esse lugar em que dentro de vocês nós dois nos encontramos. Isso é uma escolha minha e sua. Isso é uma escolha de quem te governa. E esse encontro não é aqui nesse prédio. Esse encontro não é na oração. Esse encontro não é na intercessão. Esse encontro é dentro de você. É esse lugar em que você diz: eu permaneço no Senhor. Diante da dificuldade, da angústia, eu permaneço no Senhor. Eu escolho permanecer no Senhor. Eu escolho permanecer todos os dias no Senhor. E Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E nesse lugar, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nesse lugar, irmão, vocês também vão dar frutos. Permaneçam em mim. Então o segredo, a posição, para que nós possamos florescer, é permanecer nele. E o Senhor me dizia: vocês precisam tomar uma posição. Porque muitos não têm dado frutos, porque simplesmente não têm permanecido nele. Nesse lugar em que o vento, a tempestade, as circunstâncias, às vezes um terremoto, não tem os terremotos que vêm? Nós, pastor, mas no Brasil nem tem terremoto. Ah, meu irmão, mas tem cada terremoto dentro de mim, pelo menos. Não sei, talvez você, mas já passei uns bons terremotos. E conheço gente que já passou também, não tem? Hein, Clóvis, uns terremotos que vêm? Pode vir terremoto, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir granizo. Você permanece nele. Mas muitos não têm permanecido nele. Muitos de nós, às vezes, fazemos tantas coisas. Nós seguimos fazendo tantas coisas sem dar nenhum fruto. E um sentimento de frustração nos toma. E o Senhor me dizia assim: permanecer em mim. Essa é a posição. Isso é o que nós precisamos nos posicionar. Mas muitas vezes a nossa obra, o nosso fazer, e aí casa descasa. Cada hora em uma atividade. Começa um negócio, não termina, mas daí já começa outro. E ganha dinheiro. E troca de parceiro. E troca de igreja. E nada satisfaz. Já viu gente assim? Você já foi assim? Você é assim? Alguma área das nossas vidas ainda nos movemos assim? E vai, sobe, vira e nada satisfaz. Sabe por quê? O Senhor me dizia: porque quem vive assim, vive por resultados. Não interessa quem você seja e no que você creia, meu irmão. Você que nos assiste, você que vai assistir isso um dia. Não interessa a sua fé, no que você crê, no que você vive, se você crê em Deus ou não. E um dia eu ouvi um diretor de uma renomada televisão. Eu ouvi uma entrevista dele, alto escalão, bambambam lá, e ele dava uma entrevista, um homem que aos olhos naturais teve todos os relacionamentos possíveis, viajou para todos os lugares possíveis, comeu as melhores comidas, fez os melhores passeios, e ele dava uma entrevista com a mãe do lado e falava assim: a vida é só isso? Mas a vida é só isso? Sabe por quê? Você que me assiste, quem vive nessa instabilidade vive por resultados. Só que tem um probleminha. Nós não fomos feitos para apresentar resultados. Nós somos criados para dar frutos. Nós fomos criados para dar fruto. Não interessa no que você creia nessa noite. Eu quero dizer para a sua vida: você tem vivido em busca de resultado. E você foi gerado na eternidade para dar frutos. Porque dar fruto é diferente de apresentar resultados. Sabe o que é um resultado? É uma consequência de uma ação. É a consequência da ação que eu faço. Então eu executo, eu faço e eu apresento um resultado.
no meu trabalho, na faculdade, na minha vida financeira, na corrida de não sei quantos km. Eu faço, eu tenho resultado. Tem gente que até põe lá, né? Dá uma raiva, né? Põe lá, a profeta está rindo, põe lá o percurso, não é assim? E aí você não dá nem meia volta no quarteirão, é um resultado. Está rindo, né? Mas é um resultado, você faz e tem um resultado. Agora o fruto, meu irmão, o fruto que eu e você fomos criados para dar, o fruto não é consequência do que eu faço, o fruto é consequência de uma vida que eu porto. O fruto é a expressão da natureza de Cristo. Sabe, para se repetir um resultado, eu preciso fazer de novo. Então, um dia eu sonho correr a General Salgado aqui. Quem é de Taubaté sabe, né? Eu preciso treinar, repetir, para, né, conseguir aquele percurso. É uma meta de vida. Eu preciso treinar e eu vou ter o resultado, né? A pessoa que vai correr no maratona, ela vai assim, ela vai de etapa a etapa, ela vai repetindo o processo e aí ela chega num determinado resultado. Porque o resultado é assim. Para se repetir o resultado, eu preciso fazer de novo. Porque o resultado, ele é vazio em si mesmo. Quando eu apresento o resultado, eu só apresento aquela evidência. Mas se eu não repetir o ato de novo, não tem nada acontecendo de resultado. Porque o resultado por si só é vazio. Ele é fruto de ação. Mas o fruto é cheio de sementes. Quando eu apresento um fruto, eu apresento uma capacidade de multiplicar aquela vida que eu porto. Quando aquilo que eu e você produzimos é fruto, ele é carregado de semente. Ele não é vazio em si mesmo. Eu não preciso nem repetir, porque uma pequena semente, um pequeno fruto porta a semente que multiplica a vida. E é esse tipo de florescer que o Senhor tem nessa estação para as nossas vidas. Não é um florescer de resultados, de evidências externas. É um florescer de fruto daquilo que você carrega, daquilo que você porta. E sabe o que João 15:8 diz? O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês apresentarem resultados, pregarem tantas horas, jejuarem muito. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E é assim que serão os meus discípulos. Quando nós apresentamos o fruto da vida que nós portamos, nós glorificamos a Deus. Quando você entende o lugar que você foi posicionado, quando você entende aquilo que você carrega nesse lugar, dentro da tua casa, no teu casamento, com os seus filhos, ou se você é solteiro, ou na faculdade, quando você entende o que você carrega, você não apresenta mais resultados evangélicos, você não apresenta mais resultados gospels, sei lá, você apresenta fruto de vida, e esse fruto multiplica, porque esse fruto é para alimentar a muitos. Ele não para em você mesmo, ele floresce, ele gera o fruto que dá semente e se multiplica, porque a vida que você carrega se multiplica. O mundo não precisa de resultado, o mundo não precisa de feedback, o mundo clama por frutos que manifestem a justiça de Deus. Os adolescentes, os jovens, as crianças, o mundo clama por pessoas que manifestem o fruto de justiça que é o próprio Cristo, lá no seu trabalho. Nós queremos apresentar resultados. Não, porque eu sei todos os versículos. Deixa eu dizer para você, não sei. Tenho muito que aprender. Mas nós queremos apresentar resultado, não é assim? Não, porque eu vou ter o linguajar crente, eu vou falar crente, porque daí eu vou apresentar o resultado e todos verão. Ei, o mundo não quer resultado, o mundo precisa de vida. E nós carregamos esse fruto em nós. E esse fruto, irmão, é um abraço, é um ouvir, é um sentar, é um estar perto e a vida flui de você. Porque a vida parte dele. Mas nós queremos resultados, não porque eu já prego, porque eu já faço isso. O mundo clama por fruto. Sabe que o Pai é glorificado pelos nossos frutos e não pelos resultados. E aí uma característica muito interessante que Jesus diz: e assim, quando nós glorificamos o Pai pelos frutos, e assim serão meus discípulos. Você já se atentou a isso? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Que quando nós tivermos tanto tempo de igreja, aí nós seremos discípulos? Não. Jesus está dizendo que quando nós apresentarmos os frutos que glorificam o Pai,
nós nos tornamos seus discípulos. Sabe qual é a característica dos discípulos de Jesus? É que eles apresentam frutos que glorificam o Pai. O maior fruto de Jesus qual foi, irmãos? E o Senhor me dizia, a ressurreição. O maior fruto que Jesus manifestou sobre a terra não foi a cura do paralítico e tantos milagres que Ele fez. Eu leio com a minha filha João, cada dia ela quer um milagre. Linda ela querer conhecer, de 8 anos. Mas o maior fruto que o Senhor apresentou foi quando Ele ressuscitou. Só que tem um porém. Ele semeia a cruz para Ele apresentar o fruto da ressurreição. E isso é um apontamento para mim e para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós queremos o fruto, mas não queremos semear a morte do nosso eu. Jesus semeou na cruz a morte do pecado que Ele não carregava. Ele semeou a morte dessa natureza caída. Ele semeou aquilo que nos separava do amor de Deus. Ele semeou essa corrupção, trazendo tudo sobre o corpo dele. E Ele apresentou ao Pai o fruto da ressurreição. O pecado liberto, a morte vencida. Ele apresentou esse fruto ao Senhor. E nós somos as sementes contidas nesse fruto. Nós somos as sementes contidas nesse fruto. E que vamos pela terra, multiplicando a vida dele, multiplicando na sua casa, multiplicando nos lugares em que o Senhor nos posiciona. Semeamos a morte do nosso eu e colhemos a vida dele em nós. Amém? A vida dele flui em nós. Porque se eu permaneço, eu floresço. E se eu floresço, eu dou frutos. Vocês estão entendendo? Diga, repita comigo, eu preciso me posicionar. Eu preciso permanecer nele. Entendeu, Carol? Permanecer nele. A sua vida rendida a ele. E sabe qual que é o problema? Não é se eu permaneço casado, separado, empregado, desempregado. Você entende isso? Não é se eu tenho essa ou aquela condição satisfeita. Muitos de nós não estão dando fruto porque têm insistido em permanecer em lugares onde não flui vida. Meu amigo, você só flui vida porque Ele disse que só dá o fruto aquele que permanece nele. Você que condiciona, não pastor, eu vou permanecer aqui, o dia que meu marido quiser, eu vou junto, nós vamos estar firmes em Cristo. Você não está permanecendo em Cristo, você está permanecendo no casamento. E o fruto não vem do casamento, o fruto vem da vida dele em você, que inclusive abençoa o casamento. Entende a diferença? Não, porque o dia que meu filho sair dessa situação, o dia que isso se resolver, nesse lugar que nós condicionamos, nós estamos permanecendo na situação. Mas meu irmão, a primavera vem e o florescer vem quando nós permanecemos nele. E é por isso que nós podemos atravessar toda e qualquer situação. É por isso que nós podemos ter dia de choros, dias em que nós não entendemos. E o Senhor me trazia muito você ao meu coração, Lu, pastora Luciana Gomes. Nós podemos passar todas as situações, mas nós permanecemos nele e o nosso florescer vem dele. E a Lu tem autoridade para falar isso, porque permaneceu. Foi uma das primícias dessa casa, como profeta Camila e pastora Zelinda, de permanecer nele. Quando você permanece nele, você vai frutificar, porque ele nos diz isso, permanece em mim e vocês dão fruto. Nós queremos dar frutos permanecendo em lugares que não têm vida. Lugar que não tem vida não gera fruto, gera resultado. Amém? Gente, eu estou aqui, vocês estão aqui, né? Eu estou, vocês estão também, né? E o Senhor me dizia que alguns de nós teremos que deixar lugares físicos, que temos insistido em permanecer. O Senhor me diz isso muito claro e com muito temor diante. Eu sou só um carteiro, gente, eu só entrego o recado. Se for reclamar, reclama para o OLX do céu. Ele me dizia que alguns de nós teremos que deixar lugares físicos. Lugares em que temos colocado as nossas mãos, os nossos olhos e a nossa vida, esperando frutificar, e são lugares de morte. E o Senhor diz que é um tempo de florescer. Ele traz o renovo, e esse é o primeiro renovo sobre a sua vida. Saia desses lugares de morte, porque a vida habita em você. E alguns terão que deixar lugares que não são físicos, mas são dentro da nossa alma. Lugares em que nós estamos esperando que saia a vida.
Sabe aquela pessoa que viveu um relacionamento que foi muito machucada? E que ela espera ansiosamente que agora vai vir aquele relacionamento que vai dar certo e a minha vida. Ei, você está permanecendo no lugar que não flui vida. Porque a vida não flui de um homem ou de uma mulher, mas flui do Cristo que habita em você. Você está esperando vida no lugar errado. Entende isso? E aí a vida habita em você. Então somente permaneça nele e ele permanece em você. E você dará frutos. E aí, para finalizar, qual é a obra da primavera? O Senhor me dizia. Qual é a obra? Né? Qual é o propósito das flores? Da florada. Dessa florada que reveste as plantas. Qual é a obra da primavera? É ser bela e perfumada? Que maravilhoso é, não é? A minha filha nasceu no tempo do ipê. E eu sou apaixonada pelo ipê amarelo. Pintei o quarto dela de azul, botei lá um ipê do meu jeito, né, gente? Amarelo. Nossa... Porque eu sou o perfume das flores, não é? Tem gente que até nem gosta, mas sabe aquela dama da noite que vem? Eu gosto. Gente, é tão gostoso. E qual é a obra da primavera? É trazer, só de falar a gente sorri, você consegue visualizar, você consegue ver a beleza, o perfume das flores. É maravilhoso, sim ou não? Sim, mas essa não é a obra da primavera. Não é ser bela e perfumada. Não. As flores que alegram os nossos olhos, que enchem os nossos olhos, que trazem um perfume no ar, ela não vem para ser bela e perfumada. Não, essa não é a obra, esse não é o propósito. Essas características são muito admiráveis, mas não é o propósito da florada. A primavera tem como propósito multiplicar vida. A primavera tem como propósito multiplicar vida. Sabe por quê? Porque a flor é a parte reprodutiva da planta. A flor é o ventre da planta. Toda a beleza que ela porta, todo o perfume que ela porta, são características estratégicas para ela cumprir o seu propósito. Flores que gerarão frutos, frutos que vão gerar novas sementes e sementes que vão gerar novas espécies. Sabe o perfume, sabe a beleza dela? São características precisas para cumprir o seu propósito. Porque aquela cor, as cores das flores, o perfume das flores, tudo é estratégico para atrair os insetos que vão fazer a polinização, que vão fazer a fecundação desse ventre que é a flor. Embora eu e você aproveitemos as cores e o perfume, a natureza é criada para que aquele ventre da planta, que carrega em si a capacidade de fecundação, gere vida. Então todo esse perfume que ela exala e as cores é para cumprir o seu propósito. Características admiráveis que são para cumprir o propósito. Agora você sabia, por exemplo, que tem uma flor que exala um cheiro de carniça? Alguém já sentiu o cheiro dessa flor? E ela atrai moscas. O propósito dela é se reproduzir através das moscas. As moscas fazem a polinização. E ela tem um cheiro de carniça. E ela atrai. Esse é o propósito dela. Diga comigo, eu fui feito para exalar o bom perfume de Cristo. Todas as características que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Todas as características que vão florescer nesse tempo. Todos os dons, todos os talentos. Tudo que você consegue perceber na sua vida. E o Senhor dizia, Ele nos disse que domingo, que distribui dons, que nos dava dons. Todas essas características são evidências para que eu e você possamos cumprir o nosso propósito. A flor, se ela ficar só na beleza e nas cores, ela não cumpre o propósito. Mas quando ela consegue atrair uma abelha, quando ela consegue atrair uma borboleta, e aquele inseto promove a fecundação, ali é gerado o fruto. E o fruto que porta semente. O objetivo da flor é trazer multiplicação. Nós entramos numa estação, diz o Senhor. Nessa primavera eu revestirei a terra com a minha glória. A glória que depositei sobre os meus filhos. Para que multipliquem a vida do meu filho sobre a terra. Para que multipliquem a natureza dele sobre a terra. Eu revisto a terra da minha glória. Através da sua vida, Juliana. Através da sua vida, Rômulo. Através da vida de cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor reveste a terra como reveste a natureza de flores,
para que nós possamos manifestar a natureza dele. Coloque-se de pé. Características admiráveis, o Senhor me dizia. É um tempo de características admiráveis. Quão admirável é o perfume de uma flor. Quão admirável são as cores de uma flor. Quão admirável é a sua vida hoje. Quão admirável olhar para cada um de vocês, hein, Giovana? Olhar para vocês e ver quão admirável você está aqui. Quão admirável esse perfume que você tem exalado. Mas essas características, elas nos serão dadas de forma estratégica para a manifestação de Cristo sobre cada lugar em que formos posicionados. As características não são para ensoberbecer. As características não são para nos exaltarmos. As características sobre as nossas vidas, esse novo perfume que o Senhor nos traz, as novas cores que o Senhor nos traz, esse lugar de sermos posicionados nele, é para que nós possamos manifestar a sua natureza, dentro do lugar em que você foi posicionado. Então essa nova estação que se inaugura hoje, esse novo tempo que se inicia hoje, e é tremendo porque o primeiro dia de primavera é marcado pelo equilíbrio entre o dia e a noite. Eles têm a mesma duração. 2, a mesma duração, o mesmo tempo de luz e o mesmo tempo de noite, um equilíbrio. O Senhor diz, é um tempo de equilíbrio, é um tempo de ajuste, é um tempo de alinhamento entre o meu espírito e o espírito de vocês, da vida que flui em vocês. Não é um tempo mais de sobe e desce, de oscilação, de ânimo dobre, como foi dito aqui. É um tempo de alinhamento e de precisão, porque é isso que marca a primavera, um dia perfeito de equilíbrio entre o dia e a noite. Chegou esse tempo. Passamos pelo inverno, passamos pelo outono, resistimos nele, fomos fortalecidos nele e temos frutos para apresentar. E hoje eu declaro sobre a sua vida, sobre você que nos assiste, um novo tempo, um tempo de florescer, um tempo de equilíbrio, um tempo de governo da vida dele em nós, um tempo em que apresentamos frutos e não mais resultados, um tempo em que permanecemos nele e ele permanece em nós, e por conta disso nós damos fruto. Recebe, Senhor, a nossa oferta desse dia, e a nossa oferta é a nossa vida rendida ao Senhor. Nós nos posicionamos nesse lugar. Canta essa canção sobre nós, Senhor. Quando nós andamos pela rua na primavera, nós sentimos vontade de cantar. Nós vemos a tua beleza expressa em cada planta, nessa estação de vida. E hoje se inaugura esse tempo sobre as nossas vidas. O inverno passou, o outono passou, é tempo de vida. Oh! Nós cantamos essa canção, Senhor. Nós somos gratos, porque em muitos momentos nós olhamos para a nossa vida e falamos, Senhor, é tão seco, Senhor, é seco. E quantas vezes, Senhor, nós olhamos para nós mesmos e não vemos condições de florir, mas o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustentou e a tua graça nos bastou, Senhor. E o Senhor nos trouxe até o dia de hoje. O Senhor nos fortaleceu. E o Senhor nos trouxe nessa noite para dizer, floresçam em mim, floresçam em mim. Cantem essa canção sobre a terra, sobre Taubaté. Taubaté, nós dizemos, é tempo de florescer. É tempo de florescer, Taubaté. Brasil, escuta, nós declaramos aos ares, é tempo de florescer. É tempo de florescer, Brasil. Sim, Senhor. Uma canção de cura. Canta sobre mim. Uma canção de liberdade. Uma canção de cura. Nós queremos, Senhor, declarar a nossa gratidão ao Senhor.
Declarar, porque quando nós nem mesmo achávamos que poderíamos florescer, o Senhor nos colocou numa casa paterna, numa casa onde a tua vida flui, onde a tua vida flui através do apóstolo L, de cada ministro dessa casa. Isso nos sustentou no inverno, isso nos sustentou nos nossos outonos, nos nossos invernos. Nós somos gratos pelo corpo. Feche seus olhos, irmão. Olhe para trás, porque nós estamos indo para um novo tempo. Mas dê uma olhadinha agora. Dê uma olhadinha pelos invernos pelo qual eu e você passamos e fomos sustentados pelo corpo. Fomos sustentados pela vida que flui do corpo. Nós te rendemos graças nessa noite, Senhor. Nós nos despojamos do tempo de sequidão. Nós nos despojamos dos tempos de aridez. Mas nós somos gratos porque nós chegamos pela tua graça. Foi a tua graça que nos alcançou. Foi a tua graça que nos conectou ao Pai. Foi a tua graça que nos sustentou no meio dos nossos invernos, Senhor. Nós olhamos para trás para ser grato ao Senhor. E agora nós seguimos em frente, Senhor, florescendo a tua vida em nós, florescendo essa nova estação. Eu declaro sobre a tua igreja um tempo de florescer a vida de Cristo, um tempo onde a esperança não é mais adiada, um tempo onde a esperança não é mais frustrada, mas ela produz vida. Eu declaro um tempo de carregar as sementes. Eu declaro um tempo de cobrir a terra das tuas sementes, das tuas flores que apresentam frutos e que geram sementes. Eu declaro esse ciclo sobre as famílias. Eu declaro esse ciclo sobre os casamentos. Eu declaro que todo outono, todo inverno, nos casamentos, nos relacionamentos, nas vidas dos lares, toda sequidão, tudo que o inverno trouxe, nós nos despojamos nessa hora, Senhor. Nós declaramos vida sobre os casamentos. Nós declaramos vida sobre as famílias. Nós declaramos os corações dos pais rendidos aos filhos e dos filhos aos pais. Nós declaramos um relacionamento de paternidade entre pais e filhos. Nós declaramos que as famílias florescem, que os casais florescem. E eu vejo um ventre fértil, eu vejo um ventre cheio. E o Senhor me diz, você que tem clamado, você que tem pedido, é tempo de florescer o seu ventre, é tempo de gerar vida, te diz o Senhor. Eu não atrasei, eu não adiei. Eu tenho a precisão dos tempos para a sua vida. E o teu fruto é gerado num ventre fértil, te diz o Senhor. O teu fruto é gerado num ventre fértil. Um ventre sustentado por mim, te diz o Senhor. Um ventre irrigado pela minha vida, pelo meu sangue. Onde tudo foi purificado. Esse ventre foi limpo nessa noite, diz o Senhor. E agora ele está pleno, irrigado pelo sangue de Cristo, para gerar um fruto de vida, um fruto de plenitude, um fruto que toca as nações. Nós te louvamos, Senhor, por essa nova estação. Nós nos apresentamos e nos posicionamos no Senhor, para gerar os frutos a partir da tua vida em nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.